Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Nós dando continuidade à nossa meditação sobre a preparação para a morte. Hoje nós vamos falar do capítulo que fala da glória. Depois de tantos capítulos pesados, de tantos capítulos densos, falando sobre a fragilidade humana, falando sobre a hora da morte, falando sobre o pecado, o inferno, a eternidade do inferno, a intensidade do inferno, falando sobre todas essas coisas que são pesadas e são difíceis da gente escutar e que pouco se fala. Esse capítulo ele vai tratar da glória. E nosso Senhor vai dizer em João 16:20 que a vossa tristeza se há de converter em alegria. É necessário que nós soframos com paciência. É necessário que nós unamos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus com esperança. Trabalhos, penas, angústias, perseguições, temores. Um dia tudo isso vai passar. Tudo isso é temporal. Tudo isso cessará. Os próprios santos, eles não souberam conseguir dar uma descrição daquilo que seria uma ideia do que seria as delícias do paraíso. Salmo 83:2, ele vai dizer que é um bem infinitamente desejável. E nós podemos até recorrer a São Paulo, que ele foi levado ao céu, ele conheceu o céu. E nós vamos pedir para São Paulo, para que São Paulo nos diga, nos dê uma ideia daquilo que é o paraíso. E São Paulo vai dizer para nós que é impossível exprimir. Só quem experimentou é que pode saber daquilo que ele está falando. Nós poderíamos imaginar um banquete nessa nossa terra, nesse nosso mundo, e por semelhança, se a gente fosse convidado para um banquete de um rei, por exemplo, por semelhança a gente poderia imaginar aquilo que teria na mesa desse rei, porque nós temos coisas semelhantes. Nós poderíamos tomar as maiores belezas desta terra, que são maravilhosas, o sol, a lua, o mar, os animais, os sons da floresta, os sons dos cantos, a beleza dos rios, dos lagos, uma série de coisas. Nós poderíamos tomar todas essas belezas e, no entanto, a gente não conseguiria fazer um paralelo com o paraíso, porque são muito diferentes os gozos e a formosura do céu. E o melhor do que tudo isso, Deus estará inundando as nossas almas com as delícias do céu. No céu não há nada que desagrade e há todo tipo de bem que deleita o coração do homem. A alma do consagrado, quando ela morre, ela se apresenta diante do juiz e esse juiz a acolhe com bondade. O seu anjo da guarda, ela vai acompanhar essa alma e vai felicitar essa alma, e essa alma vai ser muito grata a esse anjo da guarda porque esteve junto com ela e ajudou na salvação dessa alma, e ela vai introduzir essa alma no céu. Imagine aquilo que vai sentir essa alma a primeira vez que ela entrar no céu, nesse lugar de extrema beleza, de extremo gozo, de extrema harmonia. Que não vai sentir essa alma quando entrar a primeira vez no céu? Todos vão receber essa alma, os santos do céu, os anjos do céu, os parentes que lá estiverem, os amigos que lá estiverem, etc. Os seus santos protetores,
os seus santos amigos, os seus santos de devoção. Nós seremos levados aos pés de Nossa Senhora, e nós beijaremos os pés de Nossa Senhora, e com toda a alegria do mundo nós agradeceremos a essa boa mãe que disponibilizou para nós todas as graças necessárias para a nossa salvação. Nós seremos eternamente gratos a essa mãe bondosa que nos trouxe até o céu, e essa mãe nos vai tomar pela mão, vai nos levantar, e essa boa mãe vai nos levar diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo, esposo divino das nossas almas. Nosso Senhor nos dará o abraço, Nosso Senhor nos dará o beijo da paz, Nosso Senhor colocará em nós o anel no dedo, o calçado nos pés, nos vestirá com as vestes de reis, e Nosso Senhor vai nos levar diante do trono do Pai do céu. E o Pai do céu, Ele vai dizer: entra na alegria do teu Senhor. Vem gozar da felicidade eterna. Vem gozar dessa felicidade eterna, dessa alegria imensa. E o Papai do Céu, Ele vai entregar para nós uma bem-aventurança sem fim. E a felicidade que Ele mesmo goza, Ele vai entregar para nós. E depois de nós entrarmos no céu, nós nada mais teremos que sofrer. Deus vai enxugar toda lágrima, todo pranto, toda dor. Lá no céu não vai haverá nenhum tipo de dor, nenhum tipo de temor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de gemido. Nosso Senhor fará novas todas as coisas. No céu será um dia perpétuo e sereno. Todos se amam entre si e todos gozam da felicidade um do outro. A felicidade de cada um é a felicidade de todos. O bem-aventurado que estiver no céu, ele vai gozar da felicidade do outro como se fosse a sua própria felicidade. Sem angústia, sem temor. Não é possível mais pecar. Não é possível mais ofender a Deus. É uma cidade belíssima, onde todos estarão ricamente vestidos. Todos serão reis. Todos serão reis. Todos estarão vestidos como reis. Maria, a mais bela de todas as criaturas, ela será mais bela que o próprio céu. Imagine a visão do Cordeiro, imagine a visão de Cristo lá no céu. Vai dizer que a voz de Nossa Senhora, ela vai ser como a voz do rouxinol, que ela supera o canto de todos os outros pássaros. Beleza, harmonia, encantos. No entanto, nós temos que reconhecer que tudo isso ainda é o menor de todos os bens. O bem supremo, o maior bem, a maior delícia é justamente a presença de Deus. Amar e contemplar a Deus face a face. Se isso fosse possível aos condenados no inferno, o inferno deixaria de ser inferno imediatamente. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ter que admitir que nós não podemos compreender o que é este ver a Deus face a face. Nós só podemos imaginar abstrativamente, bem de longe. Mas nós temos alguns indícios vindos justamente da vida dos santos, que o atrativo de Deus atrai tanto
os homens para Ele, Deus atrai tanto a alma para Ele, que esse amor arrebata corpo e alma para Deus. Vários santos tiveram isso. Inclusive São Pedro de Alcântara, ele tinha essas elevações, essas gravitações, e é um negócio tão grande que ele chegou a se agarrar a uma árvore, e essa árvore foi arrancada junto com a sua raiz, e ele se levou para Deus na oração. Então Deus atrai as suas almas, e vários santos tiveram isso. São João Paulo II várias vezes foi pego acima do céu, e vários outros santos também em oração, eles foram pegos levitando, saindo do chão, às vezes alguns metros acima do chão. E nós podemos ver isso muito vivamente na história dos mártires, porque eles chegavam a se deliciar nos sofrimentos, eles se deliciavam nos sofrimentos, nos maiores sofrimentos eles estavam como que gozando aquelas dores. A gente pegar vários exemplos, se a gente pegar o martiriológico, a gente vai ver com muita satisfação vários relatos nesse sentido. Imagine, gente, se é doce nós chorarmos pelos nossos pecados, é doce nós chorarmos pelos nossos pecados, quanto não será doce que nós gozemos por nós mesmos, pela própria glória que estará em nós. Na nossa própria oração, quando Deus infunde em nós um mínimo raio dele, que Ele nos dá um mínimo impulso de amor, que Ele nos ilumina minimamente com uma luz pequena à medida que a gente pode suportar, a nossa alma, ela parece que ela se desfalece de amor. A nossa alma parece que ela deseja sair dessa terra. E no entanto, aqui Deus se mostra para nós num véu. Imagina quando Deus se mostrar para nós face a face, quando esse véu for rasgado, nós veremos a beleza, a grandeza, a justiça, a perfeição, a amabilidade, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é amável, o quanto Deus é doce, etc, e etc, e etc. E essa novidade vai ser sempre única, como se ela fosse a primeira, pelos séculos dos séculos infinitos, enquanto Deus for Deus, não acabará jamais. Veja, a maior tribulação das almas que amam a Deus nessa terra é justamente a desolação e o desconsolo. O receio de que a alma não ame a Deus e não seja por Ele amada. No céu, isso será tirado. A alma será abismada nesse amor divino, ela será filha predileta e se considerará filha predileta de Deus sem que isso possa acabar. Ela vai reconhecer que toda dificuldade que ela passou nessa terra foi obra da providência divina para que ela alcançasse o céu. Essa felicidade no céu, ela será sempre plena a cada instante e ela sempre será nova a cada instante, como se tivesse experimentado pela primeira vez. Sempre desejosa e sempre satisfeita. Os eleitos no céu, eles são vasos de júbilo e felicidade. Mesmo aqui nessa terra, quando Deus admite uma alma na sua adega, Ele embriaga essa alma de tanto amor, que ela fica desfalecida, ela fica embriagada nesse amor, e essa alma perde todo o gosto pelas coisas dessa terra. Imagine no céu, onde ela já tem a posse plena de todo o objeto desejado por ela. Como é que nós vivemos as cruzes do nosso dia a dia? Justamente com a esperança dessa glória. Lembre sempre da história de São Filipe Neri, quando ofereceram para ele o bispado. Ele atirou o barrete para longe. Ele vai dizer assim: eu prefiro o paraíso. É o céu que eu desejo.
eu não desejo absolutamente nada aqui dessa terra. Sendo fiéis a Deus até o fim. Todo o sofrimento vai acabar quando nós entrarmos no céu. Desejemos esse céu ardentemente e tenhamos temor e tremor de por um só instante perdê-lo por um pecado que seja. Por fim, nós temos o próximo capítulo que vai tratar da oração. Pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Lucas 9, de 9 a 10. Em vários locais da Sagrada Escritura, em vários locais da Sagrada Tradição da nossa igreja, nós temos justamente esse chamado. Deus promete atender aqueles que se recomendam a Ele. Ao ouvir as nossas orações, Deus como que se esquece de nossas culpas. Ele nos dá mais do que nós pedimos e Ele nos dá mais do que nós julgamos poder pedir. E Ele nos dá aquilo que Ele julga melhor para nós. Às vezes Ele não nos dá aquilo que que nós pedimos, mas Ele dá aquilo que Ele julga ser melhor para nós, para a nossa salvação. A oração, ela comove o coração de Deus. A oração, ela é uma santa violência. E essa violência nós temos que praticar. Deus, Ele quer mais conceder para nós do que nós temos vontade de pedir para Ele. Nós nunca podemos nos queixar de Deus, mas nós temos que nos queixar de nós mesmos. Por quê? Porque as mãos de Deus estão sempre abertas para dar para nós a plena felicidade. Que a salvação, ore de forma contínua. Deus concede audiência a todos aqueles que a Ele recorrem. Nós não precisamos pedir audiência para Deus como se pede audiência aqui para uma pessoa poderosa. Esse poderoso poderia negar a audiência para nós. Deus não se nega a nós. Deus não nega a audiência para nós. Como é que nós temos audiência com Deus? Justamente na oração. A necessidade da oração. Quem não reza, não se salva. Quem não reza, não tem vida. Deus espera que peçamos as graças necessárias para nos salvarmos. Ou Deus concede para nós a graça atual, ou Ele concede para nós a graça de pedirmos as graças necessárias. Ele nos dá a graça de pedir a graça. E isso está na graça atual para nós. Tirando a graça da fé e a graça da penitência, todas as demais graças, elas devem ser pedidas a Deus. Deus quer que nós peçamos essas graças para Deus, especialmente a graça da santa perseverança e especialmente a graça da perseverança final. Sem rezar, não é possível que se salve. O socorro, ele é obtido na oração. A oração é um preceito de Deus, especialmente em dois casos. Quem está em pecado e quem está em risco de pecar. O socorro só é obtido pela oração. São Tiago vai dizer: não recebeis porque pedis mal, não recebeis porque não pedis. Poderia facilmente ter se salvado se eu tivesse pedido, e esse será o sofrimento maior do infeliz do inferno. Chega de ofensas. Mas são necessárias algumas condições para que a oração seja uma oração bem feita. A primeira condição é a humildade. E primeiro de tudo, a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá a sua graça aos humildes, mesmo que tenham sido pecadores. Veja, a oração também é para os pecadores. Os pecadores pedem a graça da conversão, os pecadores pedem a graça do arrependimento. Só que para que Deus ouça, é necessário que seja com humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Segunda condição, confiança.
Ninguém jamais que esperou em Deus foi confundido, como um filho que pede para o pai. Nós temos que ter essa confiança, a confiança de um filho que pede para o pai. Qual pai que dá coisas ruins para os filhos que lhe pedem? Jamais. Qual mãe que dá coisas ruins para um filho que lhe pede alguma coisa? Ninguém. Então nós temos que ter essa confiança. Deus sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Ao orar, de certa forma, Deus se obriga conosco. Deus se obriga a nos conceder a graça suplicada. Aí você vai dizer assim, mas eu sou pecador. Mas a oração, ela não se funda nos méritos da própria pessoa, mas ela se funda nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos méritos da misericórdia. Nosso Senhor vai dizer para nós, não se funde em seus próprios méritos, mas se tenha o fundamento nos meus próprios méritos. É na misericórdia divina que tem fundamento a nossa oração. A oração é para justos e para pecadores. O Senhor dará tudo aquilo que pedirdes em meu nome. O Pai vos dará tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Está escrito em João 16, 23. É promessa de Jesus. Jesus quer dizer para nós, se vos faltar merecimentos, use os meus merecimentos. No entanto, ele não se refere às graças temporais, porque às vezes as graças temporais elas contribuíam antes para a nossa perdição do que para a nossa salvação. Ele se refere às graças espirituais, e estas devem absolutamente serem pedidas, e serem pedidas com a firme esperança de serem recebidas. Novamente, está escrito lá em Lucas 11, 13, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. E ele vai completar, vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas é necessário a perseverança. É necessário que nós peçamos como um mendigo pede. Peça com insistência, peça com perseverança. E essa é a terceira condição, pedir com perseverança, pedir sem cessar. Especialmente qual graça? Especialmente a graça da perseverança final. Orar sem cessar, mas sempre pela intermediação de Maria. Por quê? Porque ela tudo alcança e ela não pode se enganar nem enganar ninguém. Maria é a tesoureira de todas as graças do céu. Maria é a tesoureira do Senhor. Maria tem consigo todas as graças. Maria é cheia de graça. Maria é cheia de méritos. E quando nós rezamos por intercessão de Maria, mesmo que Deus esteja inclinado a não nos conceder, Ele vai conceder, porque foi pedido por ela. Que nós peçamos a Deus que nos conceda a graça de jamais deixarmos de rezar, e rezar sempre pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, porque recorrendo a ela, recorrendo a nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguiremos todas as coisas e todos os bens necessários para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.